Apesar do mundo estar em alerta e vários países importantes tentarem agir de alguma forma, o conflito no momento segue sendo apenas entre Rússia e Ucrânia. Mas de fato pode mudar a qualquer momento. Nesta sexta-feira, a Rússia fez ameaças à Suécia e à Finlândia, por motivos semelhantes que a fizeram atacar a Ucrânia. O medo de uma expansão russa para outros territórios já é real, e te contaremos os detalhes disso no vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse confronto que está rolando entre Rússia e Ucrânia e os outros países que a partir de agora podem ser um alvo para os russos numa nova expansão, num novo confronto. Esse confronto tem como principal motivo o aumento de países aliados dos Estados Unidos. Basicamente é isso, pessoal. Vale lembrar, voltando um pouco no tempo, cerca de 30 anos atrás, a gente ainda tinha aí a Guerra Fria rolando no mundo e nessa época de Guerra Fria, qualquer país que tivesse influência ou dos Estados Unidos ou dos russos, já seria um motivo de complicações políticas com o lado oposto, certo? Então se um país fala assim, sou aqui aliado da Rússia, automaticamente ele teria algum problema com os Estados Unidos. Isso obviamente se esfriou com o tempo, muito por conta da ausência da União Soviética, que passou a não existir mais, né? E os Estados Unidos conseguiram uma ampla influência dentro da Europa, e por conta disso conseguiu trazer várias pessoas para esse acordo da OTAN. O acordo da OTAN, que é de proteção de um país com outro, também existia do lado dos soviéticos, só que como a União Soviética caiu, esses países que estavam ali pertencendo a esse acordo acabaram se separando da União Soviética e hoje são países independentes da Rússia, só que são países próximos da Rússia e que têm fronteira com o país. Se eles então entrarem para a OTAN, na visão da Rússia é uma ameaça, porque passa a ter ao seu lado ali um país, né, um território todo de influência americana, o principal rival da Rússia, mesmo 30 anos depois do fim da Guerra Fria. A Ucrânia de imediato agora nessa invasão, ela se posiciona se defendendo, né, como ela pode. Obviamente não tem os equipamentos necessários, mas a Rússia também não vai atacar com tudo que pode atacar. Por quê? Porque essa guerra ela é progressiva. A Rússia tem total noção do que está fazendo e ela brinca com isso. Ela pode sim progredir o ataque, pode bombardear, por exemplo, toda uma cidade que levaria muitas pessoas inocentes aí a perderem a vida, né? E não tá fazendo isso basicamente porque ainda tem a esperança de que o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, se entregue. Tanto que estava sendo conversado já um pacto que poderia ser feito entre os dois presidentes, tanto em Minsk, na capital da Bielorrússia, que é um aliado da Rússia, quanto na Polônia, em Varsóvia. Qual que era o interesse do presidente Zelensky em fazer essa reunião e fazer esse pacto lá em Varsóvia, na Polônia? A Polônia é um país que é da OTAN, então seria uma forma de mediar esse debate, né, de uma forma mais justa aí, né, para que a Ucrânia não ficasse dentro de um território totalmente russo. E agora até mais recentemente quem entrou nessa parada também foi Israel. Israel pode estar mediando a guerra. E por que Israel passa a ter importância no meio desse confronto? Porque vai lembrar que o ataque que os russos estão fazendo contra os ucranianos é muito pautado no envolvimento de neonazis dentro do governo da Ucrânia, certo? Então você colocar um país que é oficialmente judeu para analisar tudo isso, é uma boa cartada dos ucranianos que estão procurando justamente quem poderia mais ferrar eles se eles realmente tivessem envolvimento com esse movimento neonazi, certo? O cara tá tipo aquela pessoa que é parado pela polícia e pega assim a mochila e regaça e mostra e fala, ó, pode ver aí que eu não tenho nada, entendeu? Basicamente é essa postura que o Zelensky tá tendo agora. Bom, o próprio Putin viu as declarações do Zelensky, achou que foram positivas, só que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que é quem está na frente de boa parte de todo esse confronto, disse que a Ucrânia já perdeu a oportunidade das negociações e que o presidente está mentindo, para que de alguma forma retarde o ataque russo, para que a Rússia fique nesse momento aí de manutenção da guerra e não avance, né? E assim dê tempo da Ucrânia se reforçar, coisa que inclusive já está acontecendo. A Polônia e a Estônia foram os primeiros países a se posicionarem doando diretamente armamento e munições para essas pessoas que agora estão lá como resistência dentro da Ucrânia. Quando eu falo pessoas é porque não são mais só soldados, né? O próprio ex-presidente do país já está na rua também lutando. Uma outra notícia importante que envolve tudo isso é que o Jens Stoltenberg, que é o presidente ali da OTAN, né, ele convidou a Finlândia e a Suécia a participarem também da organização. E, inclusive, nesse momento atual, os dois países foram convidados para uma espécie de cúpula virtual onde vai debater o que está acontecendo ali na Ucrânia e ao redor da Ucrânia. A Finlândia e a Suécia já tiveram vários conflitos com a Rússia históricos, inclusive a Suécia durante um bom tempo dominou toda a Finlândia e quem tomou a Finlândia da Suécia foi a Rússia, certo? E em 1917, quando a Rússia deixa de ser um império e passa a ser a União Soviética, nesse momento ali os finlandeses estavam tendo mais liberdades
porque foi o jeito que a Rússia conseguiu dominar eles, para poder dominar, deu mais poder para eles, e eles aproveitaram e viraram uma nação. Então a Finlândia também vive uma história parecida com a Ucrânia, só que num passado um pouco mais distante, de também libertação, uma mudança muito radical dentro da Rússia. E agora eles podem se tornar os novos alvos porque eles estão se aproximando da OTAN. Já foi dito pela Rússia que se eles entrarem pela OTAN, eles vão se posicionar da mesma forma que fizeram com a Ucrânia, invadindo e dando resposta militar. A OTAN, por sua vez, não invade diretamente a Ucrânia, por quê? Porque teme que isso desencadeie a Terceira Guerra Mundial. Basicamente é isso. É o medo de um conflito nuclear entre os russos e americanos principalmente. Outro país que apareceu agora para a guerra foi a Chechênia, apoiando a Rússia, né? A Chechênia botou à disposição 10 mil soldados para poderem ajudar os russos na invasão à Ucrânia. E agora do outro lado tá a Ucrânia, né, cara? Que tá basicamente sozinha nisso tudo, ficou de mãos atadas porque ela acreditou que a OTAN fosse comprar a briga, só que a OTAN hoje tá vendo que comprar a briga com a Rússia é assumir uma terceira guerra mundial, que seria algo muito grande, que seria algo que derramaria muito sangue, e por conta disso, talvez a melhor coisa para a OTAN, a melhor quando eu falo, gente, é o que eles devem estar fazendo, na visão deles, o que seria melhor para eles, é financiar um confronto e uma resistência ucraniana. Então, a OTAN, os Estados Unidos, Inglaterra, a França, todos esses grandes países podem financiar a Ucrânia com armamentos, com munição, com comida e todo tipo de ajuda para continuar resistindo à Rússia. Por quê? Porque os ucranianos, mesmo em menor número, estão conseguindo fazer grandes baixas nos russos. E lá na época do Vietnã, por exemplo, os americanos invadiram o Vietnã e ficaram sustentando essa invasão durante um bom tempo. E foi pior para quem? Para os Estados Unidos. No final da guerra do Vietnã, quem perdeu no final das contas foram os americanos, que perderam um monte de dinheiro, não conquistaram quase nada com aquilo, só serviu para traumatizar toda uma geração e diminuir um pouco o brilho do exército americano para toda a população, entende? E também já aconteceu com a própria União Soviética, quando tentou também dominar o Afeganistão. Bom, então é uma situação que já aconteceu outras vezes na história e a gente vai ver como que vai seguir. A forma como a OTAN vai ferrar o Putin a gente ainda não sabe certamente, mas eu olhando, e aqui na base do achismo mesmo, para ficar claro, sim, eu acho que vai ser dessa forma, vai ser armando a Ucrânia e forçando a Rússia a manter um conflito que vai ser prejudicial para ela, porque aí sim a Ucrânia passa a ter direito a, quem sabe, atacar a Rússia em território russo, né? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado da forma como a gente trouxe as informações. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação e comenta aqui pra gente qual é o próximo vídeo do Planeta Novo. Tamo junto, valeu, é nóis!